Olá, amigo Sudaca! Libertadores, chegamos às quartas de final. Vamos fazer aquela análise dos 8 times que chegaram até aqui. Depois da vinheta te conto os meus favoritos. Pois é, amigos, chegamos aos 8 melhores da Copa Libertadores 2024. Na previsão que eu fiz das oitavas de final, acertei apenas 6. Errei 2. Mas isso não importa. Pra quem não me conhece, eu sou Bruno Garcês, jornalista especialista em futebol sul-americano, e este é o canal Sudaca Brasil, tudo sobre o futebol aqui no continente. Então deixa o seu like, se inscreva nele, se você gostar do nosso conteúdo. Dá trabalho, mas é um prazer fazer essa análise. Em breve teremos novidades sobre conteúdo sobre Libertadores. Vamos fazer vários vídeos relacionados ao tema. Jogo duro, viu? Jogo bem duro. Dois grandes do futebol brasileiro. Os dois têm uma conquista de Libertadores, do Galo 2013 e o Fluminense 2023, ano passado. Por que não começar pelo tricolor das Laranjeiras? O Fluminense, atual campeão da Libertadores, treinado hoje por Mano Menezes, que pegou o time em junho depois da saída de Fernando Diniz e tá ajustando o time ainda. Melhorou no geral. Vacilou em alguns jogos como contra Vasco e Fortaleza, mas tá jogando bem contra grandes times como Palmeiras, São Paulo, de forma competitiva. Conseguiu eliminar o Grêmio em ascensão nos pênaltis. Joga num 4-2-3-1 com uma movimentação mais cautelosa, principalmente quando avança pro ataque. Mas ali ele tem muita qualidade técnica no seu elenco. E ainda teve a chegada de Thiago Silva, que mudou a defesa do Fluminense. Se ele tá jogando, o time tá mais seguro lá atrás. Ele organiza as linhas. Desde que eliminou o Grêmio nas oitavas, de lá pra cá o Fluminense enfrentou o Galo misto, lá no Mineirão, venceu por 2-0. Depois venceu bem o São Paulo no Maracanã por 2-0 também, jogando certinho, sem firula. E o time tem como principais figuras hoje Thiago Silva, lógico, Marcelo e Germancano, que não vivem grande 2024, mas são jogadores acima da média. Tem Ganso, John Arias, que se movimenta muito pelo campo ali, principalmente pelos corredores. Kevin Serna, esse colombiano que chegando, muito habilidoso, rápido. E Bernal, Facundo Bernal, que está se adaptando ainda ao clube e que veio para o lugar de André, que foi embora. Mas o Uruguai tem qualidade. Já o Atlético Mineiro, Galo, time dirigido por o argentino Gabi Milito, desde abril de 2024, mudou o time de logo de cara, amigo. Gosta de ter posse de bola e com muito volume de jogo. Por causa de alguns desfalques, por insistir no estilo de jogo, Milito andou por altos e baixos, principalmente nessa pausa para a Copa América. Encontrou muita dificuldade de acertar o sistema defensivo, principalmente na pegada, na marcação. Acabou se classificando meio que na técnica de alguns jogadores em cima do São Lourenço. Não jogou bem os dois jogos. Mas de lá pra cá tá tentando encontrar uma fórmula nova. Contra o Fluminense, com o time misto, acabou perdendo, jogando mal. Mas no jogo de ida da Copa Brasil contra o São Paulo, jogou muito bem, com um sistema defensivo mais forte. Não se expôs tanto, mostrou uma outra cara. E depois venceu o Grêmio de virada com 1 a mais e mostrou brio. E neste meio de semana eliminou o forte time de São Paulo, empatando em 0-0, jogando bem, principalmente na defesa. E mostra que tá conseguindo encaixar esse estilo de jogo também nesse elenco. As suas principais figuras continuam sendo Hulk, Paulinho, Hulk recuperado de lesão, Paulinho goleador da Libertadores, Batalha, figura importante na classificação e também no sistema defensivo do Galo. Muitas vezes tem jogado como zagueiro. E sem contar o bom lateral Guilherme Arana, de seleção brasileira, e a grande temporada que vive Gustavo Scarpa, jogando ali pelo lado direito. Também trabalha muito bem as bolas paradas do Atlético. Neste confronto é muito difícil arriscar palpite. O Galo tem um volume de jogo ofensivo, o Fluminense vem mais a cara do Mano Menezes, o time mais competitivo, mais equilibrado, mas tem muita técnica lá na frente. Que me perdoe os torcedores do Galo, mas eu vou pelo bom momento que vi o Fluminense e acabo apostando aqui na classificação do tricolor das Laranjeiras. No confronto entre River Plate e Colo-Colo, aí está pra mim talvez a maior disparidade técnica entre dois times dessas quartas de final. Os Millos são muito superiores ao Cacique, mas aí que mora o perigo. Então vamos começar falando do River Plate, Los Millonarios, time dirigido por Muñeco Gallardo, que voltou ao clube, um dos maiores técnicos da história do River Plate, tá ele e o Labruna ali, mas Muñeco já tá conseguindo impor o seu jogo, aos poucos. Principalmente nos jogos contra o Tajeres. Ele soube armar o time ali. O time não tá voando, ok, mas tá mais equilibrado. E vai aos poucos encaixando. Às vezes tenta jogar num 4-3-3, mas normalmente acaba caindo num 4-2-3-1. Principalmente nesse esquema ele acaba tendo mais amplitude, abrindo mais os meias, os laterais. E de lá pra cá, desde a classificação em cima do Tajeres, o time não convenceu ainda. 2 empates 0-0, um contra o News Old Boys e outro com o Independente, sendo que contra o Rojo jogou com 1 a mais. Mas nessa semana goleou o Atlético Tucumã por 4-1
2-1 e aos poucos Gallardo vai engrenando a máquina. O Muñeco ainda não mostrou sua magia, que já o fez ser considerado um dos melhores técnicos do futebol sul-americano. Mas ele tem um baita grupo de jogadores nas mãos, né? Com Borja, Diablito Echeverri, Colidio, Paulo Dias, Craneviter, que entrou muito bem nesse time. E ainda chegou o habilidoso Max Mesa, ex-independente, estava jogando no futebol mexicano. E Marcos Acunha, o Evito Acunha, chegou agora, depois de longas temporadas no futebol europeu. E ele que foi campeão mundial pela seleção argentina. Bom lateral meia. E vai enfrentar o Colo-Colo de Chile, El Cacique, Los Albos, time dirigido por Jorge Almirón, o argentino que levou o Boca Juniors na final da Libertadores ano passado. Conseguiu montar um time mais ofensivo que o Boca daquela final. É um time que perde muitos gols. Assim eu classifiquei o Colo-Colo nessa Libertadores. Que tem volume de jogo, cria oportunidades, mas lá na frente falha. Mas não falhou contra o Júnior Barranquilla. Eu vejo um Colo-Colo mais assertivo. Tá certo que o Barranquilla tava pouco inspirado ali, mas o Colo-Colo venceu os dois jogos. Jogando bastante no erro do adversário, mas funcionou. É um time que joga num 4-3-3 ou muitas vezes, principalmente num 4-2-3-1. E mostrou que é um time que tem brio e raça, mas também tem bons jogadores como Brian Cortés, Esteban Pavés, Vicente Pizarro, bom volante, garoto muito bom, Bolados, Carlos Palacios, uma das figuras do time, Lucas Cepeda, fez um golaço contra o Júnior, e o time encaixou. E chegou o Javier Correa, ex-Estudiantes, que já tá jogando muito bem. De lá pra cá o time continua bem competitivo e bem eficiente lá na frente. O Campeonato Chileno acabou vencendo os 3 jogos, contra Everton, Ñublense e Cobreloa, mas perdeu pro Magallanes por 3-0 pela Copa Chile. O time de Arthur, mas perdeu pro Magallanes por 3-0 pela Copa Chile. Tá esperançoso, mas será que aguenta a pressão do River? Na boa, amigos, o River Plate é mais time. Mas vai que Almirón consegue amarrar o jogo de Muñeco, que ainda não demonstrou um grande futebol, o River. Mesmo que seja esse cenário, eu ainda acho que o River Plate sobressai por causa dos jogadores que tem. River Plate pra mim passa, mas eu estou na expectativa de como esse time do Colo-Colo vai se comportar em campo. Vai aceitar a pressão do River ou vai encarar de frente? Confronto entre Botafogo e São Paulo, talvez aí eu tô criando mais expectativa. De um lado, um time bem montado, competitivo, que vem bem nessa competição. De outro, um outro time organizado, líder do Campeonato Brasileiro, que se reforçou mais ainda e tirou o poderoso Palmeiras. Vai sair faísca, amigo. Então vamos começar com o São Paulo, tricolor do Morumbi. O time paulista é dirigido por Luiz Subeldia, o argentino campeão da Sul-Americana em 2023 com a Liga de Quito, que pegou o time em abril e mudou o São Paulo. Deu um padrão de jogo, deu mais consistência defensiva, deu armas para os times ser mais competitivo, encaixou muito bem o quarteto lá na frente, encontrou mais ou menos um time titular, e com um jogo bem rápido, vertical, ficou um time difícil de ser batido, mas lógico, ainda oscila. Mas é um time que se encaixa de acordo com o adversário. Tem jogado num 4-2-3-1, como eu disse, tem um quarteto muito forte lá na frente, uma zaga segura e um craque, Lucas Moura. Se o jogo se amarra, dê a bola pra ele que ele tenta resolver ali. Se classificou por jogar muito bem no Morumbi contra o Nacional do Uruguai, um jogo muito triste, que teve a queda do zagueiro Juan Esquerdo, uma arritmia cardíaca, que veio falecer dias depois. E de lá pra cá, o São Paulo perdeu pro Fluminense, o Brasileirão, perdeu pro Galo na Copa do Brasil em casa, no jogo de ida, e venceu Vitória por 2-1. No meio de semana, enfrentou o Galo pela volta na Arena MRV e ficou no 0-0, sendo eliminado da competição. O time encontrou muita dificuldade pra encaixar seu jogo. Como eu disse, oscila, mas quando o jogo é pra valer, o time tem pegada, é bem competitivo. Nesse meio tempo, chegou o Santiago Longo, que chegou do Belgrano, bom volante, marcador. E o lateral esquerdo da Irlanda do Norte, Jamal Lewis, que é uma novidade. Já o Botafogo, o Fogão, a estrela solitária, investiu bastante nessa temporada, treinado pelo português Arthur Jorge, desde abril de 2024 também, que nem Zubeldia. E o time que já era forte, ficou mais forte ainda com os reforços. Baita investimento de John Textor, o time tá embalado, tá com uma pulga atrás da orelha porque não ganhou o Brasileirão do ano passado, deixou escapar e agora tá com sangue nos olhos. Pode fazer a dobradinha Brasileirão e Libertadores. Tirou o Verdão nessas oitavas de final, em 2 jogos eletrizantes. Mas o Botafogo foi muito bem, taticamente, utilizando muitas bolas longas, um time muito vertical, rápido, e aí que se destaca mesmo o Fogão. Mas tem outras armas para controlar mais o jogo, tem mais posse de bola, depende do adversário. Tem jogadores que destacaram bastante nessa Libertadores, que é o caso Savarino, Luiz Henrique, que faz uma temporada maravilhosa, inclusive foi para a seleção brasileira, o goleiro John, sem contar os volantes Marlon Freitas e Gregory. E ainda chegou Igor Jesus no início da janela, que já encaixou no time. Sem contar que chegou Thiago Almada, maiores contratações do clube, a maior contratação desta janela de inverno, craque argentino, campeão do mundo em 2022. Chegou o bom Matheus Martins, Vitinho, Alex Telles, que teve no futebol europeu. Amigos, Textor montou um timaço e ficou mais forte ainda para essa etapa da Libertadores. Quase sempre jogando num 4-2-3-1, mas com muita movimentação do pessoal lá na frente. Desde os jogos das oitavas, de lá pra cá, o Botafogo manteve a linha, empatou com o Bahia, venceu bem o Fortaleza, uma disputa direta pelo título brasileiro. Pra mim é o melhor confronto dessas quartas de final. Eu vou ficar com o Botafogo por detalhes. Eu acredito que o time tem um pouquinho mais de repertório e seu estilo de jogo consegue se adaptar um pouquinho melhor ao adversário.
adversário. Pelo menos o que eu vi nessa temporada. Mas não subestime a força do São Paulo. Tá muito bem nessa competição, tem um time copeiro, difícil ser batido, tem uma força com a Libertadores, amigo, é impressionante. Uma identificação mesmo do São Paulo com a Libertadores. Eu vou pra um Botafogo, mas por muito pouco. Vamos ao confronto entre Flamengo e Peñarol. Dois times com muita história. Dos confrontos aqui, o que tem mais título aqui, 8. 5 do Peñarol, 3 do Flamengo. E vamos começar com quem tem mais. Com o Peñarol, Los Carboneros. O time uruguaio é dirigido por Diego Aguirre, ídolo do clube, como jogador e também como técnico. Ele estava na campanha da melhor Libertadores do Peñarol nos últimos anos. Foi em 2011. Chegou na final, mas perdeu para o Santos de Neymar. E ele, como jogador, é uma cara da Libertadores. Quem não se lembra da final de 87. Muita história tem Aguirre. E com muita garra, esse Peñarol chegou a essas quartas de final. Com um bom sistema defensivo, a raça charrua e um craque, Léo Fernandes. O baixinho participa de quase todas as jogadas de ataque do Peñarol. É Léo Fernandes e mais 10. Nas oitavas contra o The Strongest foi avassalador no seu estádio. Aliás, estádio bonito, lotado. Venceu por 4-0. E depois segurou o Tigre lá na altitude e acabou perdendo apenas por 1-0. O time de Aguirre não joga o futebol vistoso, consegue amarrar, tirar a velocidade do adversário, consegue anular os pontos fortes, usa muitos contra-ataques e sim a bola parada, com o Léo Fernandes principalmente. Tá jogando num 4-2-3-1, mas jogando fora mete uma linha de 5 e não tá nem aí. De lá pra cá jogou muito pouco pelo uruguaio, apenas com o Miramar e venceu por 2-1, até porque o campeonato uruguaio foi paralisado depois da morte de Juan Izquierdo. Mas o Peñarol também saiu da Copa Uruguaia, amigo, porque reclamou da UALF, da Federação Uruguaia, ser avisado em cima da hora para a realização do jogo contra o Piriápolis. E aí a ALF deu WO pro adversário. Os carboneros se recusaram a jogar e foram eliminados. E se reforçou bem nessa janela de inverno, mas conseguiu trazer o bom volante Rodrigo Pérez e o bom extremo meia Alan Medina, ex-Liverpool, que estava jogando no futebol mexicano. Os dois eu já indiquei no meu canal. Mas tem bom jogador no seu elenco, né? Que, além de Léo Fernandes, que é o craque do time, conta com a boa temporada de Guzmán Rodrigues, volante Damian Garcia, o caranguejo Cabreira, Javier Cabreira, Eduardo Darias e, lógico, o goleador Silveira. E o Flamengo, amigos, o rubro-negro, o Mengão, time dirigido por Tite, o ex-técnico da seleção brasileira, ele que tá lá no Mengão desde 2023, podemos afirmar que o Flamengo montou um dos melhores elencos do futebol sul-americano. Tá certo que perdeu muitos jogadores por lesão, que é o caso de Pedro, Cebolinha e Vinha, estão fora da temporada. Aliás, Pedro ainda tem uma chance de recuperar até o final, mas estão fora da temporada. E por isso o time teve que ir às compras e trouxe o Michael, o extremo, já jogou muito bem no Flamengo em 2021, tava no futebol árabe. Gonçalo Plata, um garoto muito habilidoso do Equador, da base do Independente del Valle, teve no futebol espanhol, mas se colocar a cabeça no lugar, pode vingar. Alexandro, bom lateral, que já jogou no Porto, jogou na Juventus, é experiente. E também o excelente meia Carlos Alcaraz, ex-Racing, que estava no futebol europeu, que é um meia completo, a maior contratação da história do Flamengo. E mesmo assim o time já tinha um elenco muito forte. Rossi no gol, Fabrício Bruno, Léo Ortiz, Pulgar, Arrascaeta, De La Cruz, Gerson, que tá jogando muito bem essa Libertadores, Luiz Araújo, que tá jogando Luiz Araújo, meu Deus. Meu irmão, é um timaço, né? E de lá pra cá, desde a classificação em cima do Bolívar, que jogou pro Gasto, simplesmente lá na Bolívia, no Maracanã atropelou, só que fez poucos gols. De lá pra cá, ganhou do Bragantino, ganhou do Bahia pela Copa do Brasil no jogo de ida, fora de casa, perdeu pro Corinthians por 2-1, e na volta do jogo contra o Bahia, voltou a vencer o time baiano por 1-0, jogando muito no contra-ataque. Time versátil esse time do Flamengo, hein? O time oscila em alguns momentos, principalmente durante os 90 minutos. E principalmente quando o adversário consegue neutralizar o jogo do Flamengo. Quando deixa esse jogo de posse de bola desconfortável para os jogadores. Quando a marcação é forte, quando é intensa. O time, quando não tem a bola, precisa se encontrar mais, ser mais equilibrado. Tá jogando no famoso 4-2-3-1, quase sempre tentando propor esse jogo com posse. Quando o adversário avança as suas linhas, tenta utilizar o contra-ataque, e aí o Flamengo faz com grande maestria, porque tem grandes jogadores lá na frente. Mas é sim um grande time e é um dos grandes favoritos a conquistar o título. Nesse confronto, mesma coisa do River contra o Colo-Colo. Acho que o Flamengo é muito superior ao Peñarol. É mais time coletivamente e tem mais jogadores de alto nível. Mas aí vamos ver se o Peñarol vai conseguir anular o jogo do Flamengo, se vai incomodar, vai travar mais o jogo. Mesmo assim, eu ainda acredito na maior técnica dos jogadores do Flamengo. Mas Libertadores tudo pode acontecer. Mas pode ter certeza que o Peñarol vai dificultar e muito a vida do Flamengo. Amigos, assim ficou a tabela pra mim, né? Dessas quartas de final. Deixe nos comentários quem você acha que passa, só pra gente fazer um termômetro. E espero que você tenha gostado dessa análise, dessa previsão da Copa Libertadores. Inclusive, no final da outra semana, teremos um boletim, o 9º boletim, com tudo de melhor e pior desses jogos de ida. E vou lembrar mais uma vez, faremos conteúdos novos sobre a Copa Libertadores. Daqui a pouco vocês irão ver aí no canal. Muito, muito obrigado pela sua audiência. Fique com Deus. Tchau, tchau.